Olá, alunos e alunas. Nesta live, nessa nossa aula de hoje, estaremos construindo saberes, certo? Saberes muito importantes para a sua trajetória profissional, para o seu percurso enquanto empreendedor, seja empreendedor para abrir um negócio ou no próprio processo de trabalho de sua profissão, ou seja, um empreendedor de carreira, certo? Ou até o empreendedor, a empreendedora na área pública, certo? A gente está muito acostumado a trocar saberes, a ouvir falar do empreendedor, que é aquele que abre um negócio, mas também não podemos esquecer daqueles que se destacam nos cargos que ocupam nas outras empresas, que não são necessariamente dele, ou até mesmo na área pública. E quanto, minha gente, nós precisamos desse comportamento empreendedor, dessas noções básicas de gestão para os desafios do século XXI, que não são poucos, que não são poucos. Eu já chamo a atenção ao falar do século XXI e sempre coloco isso não só para minhas alunas, meus alunos, como também nas empresas onde eu atuo como consultor organizacional. E muitas vezes as pessoas viram para mim e falam: Professor Nélio, como é que a gente pode agir, atuar diante de tal adversidade que nos é colocada no dia a dia, seja na carreira profissional, seja empreendendo, ou seja na área pública, aonde vocês estarão atuando ou já atuam numa dessas três esferas importantíssimas para o bem-estar comum de toda a sociedade. Então, eu começo esse nosso encontro trazendo uma mudança de paradigmas que houve no processo da saída do século XX para o século XXI. Exatamente. Antes existiam relações de emprego. Hoje existem relações de trabalho. Como assim, professor Nélio? O termo, a nomenclatura mudou com o tempo. Porque com o mundo cada vez mais globalizado, essas relações mudaram. E como mudaram? Antigamente, nossos avós tinham um emprego, viviam bem, tinham casa, carro, casa de praia, um sítio. Hoje em dia, eu pergunto a você, com apenas um emprego, é o suficiente para você e sua família se manter? Não, não é possível. Na maioria dos empregos. Então, o século XXI impõe para aquelas relações de trabalho, aqueles processos, certo, do cotidiano, um desafio enorme, que é o quê? Mais de um trabalho, ou seja, você trabalha em um local, no seu horário de 8 às 13 horas ou de 8 às 17 horas, as jornadas de trabalho. À noite você trabalha em outro local, final de semana você trabalha com outra coisa, e pontualmente você também é chamado para fazer um outro trabalho. Então, minha gente, a globalização ela proporciona essa dinamicidade das coisas. E eu chamo a atenção de vocês, porque tudo isso está interligado. E a partir disso a gente reflete a importância do comportamento empreendedor e das noções básicas
de gestão, até mesmo para a gestão da nossa vida. Exatamente. Da nossa vida enquanto profissional, enquanto empreendedor, estou abrindo um negócio, por exemplo, ou pretendo, ou até na área pública. Vamos lá, uma vez que a gente já compreendeu essa diferença da relação de emprego e trabalho, e muitas pessoas me perguntam, professor Nélio, quem foram os pioneiros nisso? Os médicos e os professores. Exatamente. Os médicos porque trabalhavam em 2, 3 hospitais, ainda tinha uma clínica própria, ainda atendia em domicílio. Os professores trabalhando em 2 escolas, faculdade e assim por diante, aula de reforço, entendeu? Essa relação nova do mercado do século XXI, ela é de dinamicidade. Dinamicidade vem de dinâmicas econômicas. E aí eu chamo a atenção de vocês para a relação dos cestos de ovos. Como assim, professor Nélio? Relação dos cestos de ovos? Exatamente. É uma diretriz, um pensamento econômico, certo? Que envolve a macro e a microeconomia, que ela diz que se você tem, no século XXI, 4 fontes de renda, 4 trabalhos, você tem 2. E se você tem 2, você tem 1. E se você tem 1, você tem nenhum. Porque imagine, esse cesto vira e ali você perde todos os ovos. Então, o sucesso empresarial ele se dá não somente pela, eu tenho uma galinha dos ovos de ouro, mas vale ter vários cestos com vários ovos. Porque imagina, não é a raposa, mas vem lá um ladrão e rouba isso. Ou de repente a galinha se assusta e para de pôr ovos. Como é que fica isso? Deu para entender essa analogia da necessidade dessa relação do fim do emprego e o começo do trabalho. E aí, pessoal, a gente chama a atenção. Eu estou próximo aqui à varanda e passou alguém aqui com o escape muito alto, mas já foi embora. E aí eu chamo a atenção de vocês para ter essa compreensão de comportamento empreendedor diante dessa diversidade, do fim da relação do emprego e o começo da relação do trabalho. Isso é uma das principais características da globalização e que exige do indivíduo o comportamento empreendedor. E junto com esse comportamento empreendedor, vem aí as técnicas de gestão tão importantes que eu vou estar passando para vocês agora. Quais são? A importância da comunicação. Seja comunicador, seja analista, seja planejador e seja executor. Professor Nélio, repita, por favor. Claro. Vamos lá. Sejam planejadores, sejam comunicadores, sejam analistas e sejam executores. Como assim, professor Nélio? Os profissionais comunicadores são aqueles que conseguem convencer, falar, articular bem, certo? Aqueles que são analistas, eles conseguem organizar tudo certinho, usar o Trello, certo? Analisar cada detalhe, cada artigo, cada cláusula. Entenderam? Eles analisam tudo, isso é muito importante. Seja para gestão de estoques da empresa, ou para um contrato de relação de compra, é necessário ser analista. Entenderam? Professor Nélio, planejador é aquele que tem um cronograma, é o que se organiza, que consegue desenvolver reuniões para todo o ano. Entendeu? Já planeja 2021, 2022. Tem um planejamento de vida, um planejamento de carreira, um planejamento na empresa, um planejamento de estudo,
um planejamento de tudo, pessoal. É crucial o planejamento para o sucesso de qualquer negócio. E o executor, exatamente, é aquela que arregaça as mangas, vai lá e faz. É um perfil muito importante que vocês precisam desenvolver, que todos nós precisamos desenvolver, certo? Chama a atenção também nessa transformação do mundo do empreendedorismo, as relações B2B e as relações B2C. A B2B são de empresa para empresa e a B2C da empresa para o cliente. Um exemplo disso, a empresa qual eu sou um dos sócios, a Inovando Consultoria, 80% dos nossos clientes e contratos são B2B. Nós atendemos outras empresas que precisam de treinamento, softwares e consultorias, certo? Que vão desde a gestão ambiental a processos logísticos, carreira e assim por diante, processos gerenciais. E aí eu chamo a atenção de vocês para o B2C, que diferente do B2B, é aquele processo que não é 80% da minha empresa. Mas a gente também realiza algumas feiras, eventos, cursos. E o cliente é quem? É o profissional que se inscreve comprando aí pela internet e participam do treinamento. A relação é com o CPF. E aí muda tudo, muda até a tributação de uma relação B2B para uma B2C. Entendido? Inclusive, eu recomendo muito o Osni Moura Ribeiro e a Juliana Moura, no livro de contabilidade. Ele coloca muito bem isso e até chama a atenção dessa diferença, dessa relação nos contratos que o seu negócio, que a sua empresa, onde você trabalha, precisa ter. Um contrato para um B2B é uma coisa, um contrato para um B2C é outra coisa, certo? É de lei, né? O cafezinho, muito bom. Então, eu continuo, né, esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje, aprofundando, indo para os princípios básicos, que são muito parecidos com aquelas competências que eu falei agora há pouco. Para você sobreviver nesse mundo do trabalho. Quais são esses princípios básicos, professor Nélio? São muito simples. Toda empresa precisa saber planejar, dirigir, organizar e controlar a sua gestão. Repita, por favor. Claro, planejar, dirigir, organizar e controlar a sua gestão. Professor Nélio, o que seria o planejamento? Seria um plano de negócios, um canvas. Seria uma provisão quando nós iremos precisar de uma nova mercadoria, de um novo produto, quando eu vou renovar o pagamento da minha taxa ou o meu conselho profissional. Planejamento, minha gente. A direção, para onde eu quero ir, qual é o meu objetivo, qual é o meu planejamento estratégico, que direção a minha empresa, o meu negócio, minha carreira, eu irei seguir. Para isso, nós precisamos estar bem organizados. E aí hoje contamos com a tecnologia, o Trello, agendas, inúmeras ferramentas que possibilitam reuniões. Então, precisamos estar bem organizados. Os contratos bem estruturados, as certidões das empresas sempre em dia, para não ter nenhum susto ou ser impedido de celebrar um business, um trade. Entenderam? E também chama a atenção o controle. Por que controlar?
O controle não é negativo, chamar atenção, é ruim. Não, é controlar mesmo. São processos gerenciais. O controle de gastos, o controle até das metas, porque se lá na ponta venderem mais do que a empresa pode produzir, é o seu nome que está entrando em colapso no mercado. Então, eu chamo essa atenção para essas ferramentas e teorias da estrutura da gestão empresarial que são importantíssimas nas nossas relações de trabalho, para implementação na empresa, de repente, de uma gestão ambiental eficaz. É necessário essa base nesse processo. Professor Nélio, para o processo de compras, estoques, crucial esses princípios de planejamento, direção, organização, entendeu? Controle na empresa. E também um comportamento empreendedor, né, desses empreendedores, desses indivíduos. Eu chamo a atenção também dos 4 P's do marketing. O que são os 4 P's? Imaginem uma cadeira. Eu estou sentado em um aqui. Tem 4 pernas nesta cadeira. Elas possibilitam a sustentação. E o que seriam os 4 P's? O ponto do negócio, é onde ele está localizado. Fiquem atentos a isso. O produto qual é comercializado nessa empresa. Entendeu? E aí varia de uma infinidade de produtos em que diz respeito à qualidade, ao material produzido, ao que está por trás desta produção e assim por diante, certo? Vem cá. É a minha gata que está chamando aqui. Oi. E aí, o P do produto. Lembrando, o primeiro é o ponto. Onde é que está localizado esse empreendimento? Certo? O que foi que eu escolhi para ser ali? Tem a ver com o meu público-alvo, esse ponto? Tem vaga para estacionar o carro? Entendeu? Esse ponto, ele é estratégico ou não para o meu negócio? Então, fiquem atentos ao primeiro P, que é o ponto. O segundo é o produto, esse que eu acabei de dizer. E o terceiro P, ela está querendo abrir a porta, minha gente. Ela conseguiu abrir a porta. Essa é uma gatinha de rua que eu peguei, uma figura. O terceiro P é exatamente qual o preço que eu vou praticar desse meu produto. E que tem tudo a ver com o ponto que eu escolhi, que tem tudo a ver com o produto que eu pratico, o preço que eu vou estar colocando. E o quarto e último P, o de promoção, que é o de publicidade, ele se integra com essa ferramenta de publicidade, configuram os 4 P's do marketing que tem uma aplicabilidade em todo o processo do nosso negócio, do nosso objetivo empresarial, do nosso sucesso. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa observância do P do ponto, o P do produto que eu pratico, que eu negocio aqui enquanto mercado, o P do preço que eu pratico e o P da promoção que eu estou utilizando, da publicidade e que está interligado ao nosso público-alvo. Então, estão vendo que existe uma harmonia nesses 4 P's? Porque não adianta eu colocar um ponto, um primeiro P extremamente luxuoso, ofertando um produto de baixa qualidade, com preço alto. Só vai confundir o cliente, ele só vai uma vez lá. E aí não caiam nessa. De que o bom vendedor, o bom empreendedor, o bom gestor, o bom administrador, o bom é aquele que vende gelo para esquimó. O esquimó só vai comprar gelo uma vez. Você tem que vender o que o esquimó precisa. Porque aí ele volta para você. E aí você vai estar sendo um empreendedor ou empreendedora de sucesso. E não esqueçam que não se empreende apenas quando se abre uma empresa, um negócio. Você empreende na sua carreira, você empreende na área pública, seja atuando como professora, como dentista, como administrador, como policial.
Você também empreende na área pública quando você dá o seu melhor, quando você busca melhorias, dá ideias, contribui. E utilizam essas ferramentas eficazes de gestão que nós abordamos nessa live, nesse encontro de hoje. Tá joia?